Tá. Olha lá, agora foi. Consegui, gente. Agora a gente está ao vivo aqui pelo Instagram e também pelo YouTube. Uma hora eu vou estar olhando para cá, outra hora eu vou estar olhando para cá, mas eu espero conseguir estar com todos vocês para compartilhar o tema da live de hoje, tá? Hoje a gente vai falar sobre os prazos da mudança para o Canadá, os prazos do projeto de mudança para o Canadá. Vamos começar de verdade para valer. Eu sou a Tati Pinheiro, eu sou consultora especializada em Canadá e eu ajudo você a mudar para esse país maravilhoso com organização e segurança em 37 semanas. Mesmo que você nunca tenha colocado seus pés no Canadá, mesmo que seu inglês seja apenas básico, e independentemente de você estar sozinho ou com a sua família nessa incrível jornada de mudança para o Canadá. Deixa eu colocar aqui no Insta, pessoal, o tema aqui de hoje, para que quem for entrando entender que hoje a gente vai falar sobre os prazos, as referências de prazos de mudança para o Canadá. Eu preparei uma lista para vocês com os principais prazos das tarefas que você tem que cumprir para se mudar para o Canadá. Existem referências de prazos que você tem que colocar no seu radar para você entender se o seu planejamento de mudança, por meio dos estudos, ele está ocorrendo no tempo certo. Ou se alguma etapa da sua preparação de mudança para o Canadá está fugindo muito da regra. Para você participar aqui da live comigo, se tiver dúvidas em relação a esse tema, dos prazos para realizar essa mudança para o Canadá, manda aqui no Instagram, na caixinha de perguntas, manda para mim no chat do YouTube, que conforme eu compartilhar com vocês os grandes prazos nos quais você tem que colocar atenção para o seu projeto Canadá dar certo, eu vou responder perguntas de vocês, tá bom? Para você não perder o timing do seu projeto, é importante saber como as etapas desse projeto de mudança ocorrem, porque você, como estudante potencial aí, candidato a estudante internacional, você vai depender da ação de outras pessoas para que esse seu projeto avance. Então, você ter essa percepção do qual tempo, cada retorno, cada situação vai se encaminhar no Projeto Canadá, vai te ajudar a segurar a onda da ansiedade e entender, puxa, tô dentro do prazo, tá caminhando, mas você sabendo ali uma média em que tudo tem que ocorrer até você efetivamente desembarcar no Canadá, isso vai te ajudar a manter o seu projeto sempre na trilha certa, tá? E eu esqueci. Seja generoso, seja generosa, compartilhe essa live do YouTube, manda um aviãozinho aqui no Instagram para quem você sabe que precisa dessas informações, que está interessado em mudar para o Canadá, e a base de tudo é informação. Então, você tem que ter claro aí na sua mente como as coisas vão se encaminhar e de que forma você pode cuidar do seu projeto Canadá. Então, compartilhe esse conteúdo, por favor. Então, como muitos de vocês devem saber, as fronteiras canadenses permaneceram fechadas aí para viajantes em geral ao longo de 7 meses durante o ano de 2020. E isso fez com que os prazos de mudança para o Canadá de milhares de brasileiros virasse de pernas para o ar. E até hoje, a gente tem estudantes trabalhando, lutando dia após dia para fazer o projeto de mudança para o Canadá ocorrer. Porque durante esses 7 meses, tudo ficou em suspenso, tudo ficou parado.
Agora, a gente já percebe que, com a reabertura das fronteiras canadenses, principalmente para estudantes internacionais, a gente percebe que, aos poucos, os projetos estão se encaminhando para a reta final. E não poderia ser diferente, né, gente? Porque o Canadá entende o papel relevante que os estudantes internacionais exercem na economia canadense. Num primeiro momento, eles injetam recurso na economia, no setor educacional canadense, e depois, ao se formarem, eles se tornam mão de obra altamente qualificada para manter a economia canadense girando. Então, é uma via de mão dupla. O estudante faz o investimento inicial, entra num college ou numa universidade, por meio dessa entrada, ele consegue ser admitido no país, e lá na frente ele vai cumprir um outro papel. Ele vai colaborar para que a economia canadense cresça, e ao passo que ele vai ser remunerado pelo trabalho que ele tiver, né? Então, não é por acaso que o Canadá ele tem um perfil de país que atrai, forma e retém estudantes internacionais, né? E a gente percebe que esse processo está sendo retomado depois de um período aí de incertezas, né, e de fechamento de fronteiras, etc. E essa nova entrada de estudantes internacionais no Canadá está ocorrendo de forma gradual e segura. Nesse novo cenário, a gente percebe que, nos próximos meses, esses prazos do andamento de um projeto Canadá, eles tendem a voltar à mesma organização ou algo muito similar ao que a gente vivenciava antes do começo da pandemia. Então, eu vou compartilhar com vocês grandes referências de prazos que vocês têm que ter em mente para monitorar o projeto de mudança de vocês para o Canadá. Depois de eu acompanhar dezenas e dezenas de projetos de mudança, eu consegui criar essas referências para esse controle, para que os brasileiros que definem o propósito de estudo como alicerce do seu processo de mudança para o Canadá, para que eles saibam se o andamento desse planejamento está dentro do minimamente esperado, tá? E são 3 grandes prazos referenciais para que vocês estruturem o projeto de mudança de vocês para o Canadá. O primeiro prazo importante de todo o projeto de mudança para o Canadá é quando você deve realizar a sua matrícula no curso desejado do college ou da universidade que você escolheu. A abertura de vagas de matrículas em colleges e universidades canadenses ocorre cerca de 11 meses antes da data de intake, escolhida pelo estudante. O que é essa data de intake? A data de intake significa a data de início de estudos. Então, 11 meses antes da data dos estudos, as matrículas são abertas. Isso é uma referência de prazo de abertura de matrícula. 11 meses, tá? Isso pode mudar de acordo com a demanda do curso que você deseja fazer. Por exemplo, quando um curso em college ou universidade, isso ocorre com mais frequência nos colleges. Quando um curso é muito demandado, ele acaba sendo primeiramente aberto para os estudantes domésticos, os estudantes locais, ou seja, os canadenses. E somente depois do período dedicado às matrículas dos canadenses é que o curso, as vagas são abertas para os estudantes internacionais.
o que ocorre se o curso que você escolheu cair nesse tipo de situação? Vai ocorrer que você vai ter um prazo menor aí de antecedência do intake para realizar a sua matrícula. Então, em vez de ter 11 meses de antecedência do seu intake para fazer a sua matrícula, talvez você tenha só 9 meses. Essa é uma situação que pode ocorrer. Mas se a gente considerar aí a média de abertura de vagas para estudantes internacionais, isso ocorre com 11 meses de antecedência do intake desejado. E aqui eu quero compartilhar com vocês uma situação recente que eu estou vivenciando com um estudante, que ele vai para o Instituto Tecnológico em British Columbia, né? A província canadense que a gente chama carinhosamente de BC, e que é onde fica Vancouver. Ele foi inscrito logo no começo, no processo de matrículas de um curso de tecnologia voltado para a área de saúde. E, conforme o processo formal de matrícula foi sendo alimentado, porque os colleges e universidades pedem uma série de documentos, ele teve que atender 2 pré-requisitos extras do college. Então, primeiramente, o perfil dele seguiu para uma aprovação de professores do curso, e esses professores avaliaram principalmente as notas de matemática. Então, esse era um critério de seleção, de ranqueamento dos candidatos internacionais. Mas, além disso, rapidamente ele teve que se submeter a um segundo tipo de exame para que a matrícula dele fosse aceita neste Instituto Tecnológico, e era uma prova de análise comportamental. O resultado que os gestores, os professores, os coordenadores do curso querem aferir com esse tipo de prova comportamental, né, teste de comportamento, é como se fosse quase uma dinâmica de grupo, mas era uma prova online, ele não é declarado. Então o estudante faz essa prova no escuro, ele não sabe qual perfil comportamental os coordenadores do curso estão buscando nos aplicantes, nos estudantes. Mas, enfim, ele teve que se submeter a essa prova, esse teste comportamental, meio que de surpresa, porque para aquele curso, naquele momento, eles passaram a solicitar aquele exame, e rapidamente ele foi e fez para continuar ali na briga por uma vaga, né? Então, uma dica muito valiosa é justamente essa: faça a sua matrícula o quanto antes, porque no meio do caminho pode ter alguma mudança de regra do jogo. E saibam, os colleges, as universidades podem mudar as regras do jogo no meio do jogo. É mais ou menos assim, eles são os donos da bola, e você entra no jogo. E aí você segue as regras do dono da bola, né? Isso acontece, então, você fazendo a sua matrícula o quanto antes melhor, para estar no jogo, para participar e ganhar. E se precisar atender algum outro requisito que, de repente, o college ou a universidade te solicite, você está com prazo suficiente para atender isso e seguir em frente. Essa é uma situação pontual, mas que é importante vocês saberem para estarem preparados se alguma mudança na regra do jogo aí ocorrer, tá? E aí, com a matrícula totalmente concluída e dentro aí desse prazo, vamos dizer, com 11 meses de antecedência, você apresenta a sua matrícula e aí você vai receber um documento importantíssimo para você entrar no segundo prazo muito importante, que é o da solicitação de visto. E que documento mais importante é esse? Esse documento mais importante para você seguir para o passo seguinte, dentro de um prazo confortável aí, é a sua carta de matrícula, a sua carta de aceitação na instituição de ensino canadense para a qual você está se matriculando.
Às vezes ocorre, em geral, ocorre da instituição de ensino efetivar a sua matrícula em 2 etapas. Você chegou, oi, quero estudar aqui, nesse college ou nessa universidade, e eles falam, ok, deixa eu dar uma olhada no seu perfil está aprovado, eles vão te enviar uma confirmação de aplicação. Essa seria a primeira etapa da sua matrícula, uma vez que o seu perfil seja aprovado. Essa confirmação de aplicação se chama COA, ou, né, vindo do inglês, Confirmation of Application. Se você recebe a COA, você tem um perfil adequado para aquele curso que você diz que tem o desejo de fazer. Tem algumas instituições que só mandam um e-mail e te dão os parabéns, assim que seu perfil foi aprovado, e aí te dão as orientações dos próximos passos para que você efetivamente tenha a matrícula confirmada, porque a COA, ela te dá uma indicação só de perfil aprovado e pré-matrícula encaminhada. E aí a ação que o estudante tem que tomar, mais do que depressa, porque ele está ali há 11 meses da data de início de curso, é fazer o pagamento da reserva de assento dele no curso. Eles chamam, algumas instituições chamam isso de commitment payment, que é um pagamento que demonstra o seu comprometimento com aquela intenção de estudo naquela instituição de ensino. Então, ao apresentar a sua matrícula, o seu perfil sendo aprovado, você recebeu a COA ou um e-mail que confirma a aprovação do seu perfil, mais do que depressa você tem que seguir para o passo seguinte, que é fazer o pagamento de reserva do seu assento, e com o pagamento de reserva feito, você vai receber o documento que você precisa para ir para o passo seguinte com um prazo confortável para realizá-lo. Existem instituições de ensino que te fornecem esse documento muito importante para a solicitação do visto, que é a LOA. É parecido, COA e LOA. Só que a LOA significa Letter of Acceptance. Você recebe esse documento final e definitivo da sua matrícula depois que você faz o seu pagamento de reserva de assento. E aí, pessoal, o pagamento da reserva de assento varia muito de instituição para instituição. Existem colleges e universidades que pedem que você faça o pagamento completo do semestre, do primeiro semestre que você vai estudar no Canadá. Outros estipulam um percentual e outros ainda um percentual próximo do total, tá? Do primeiro semestre, mas outros estipulam um percentual pequeno, só de reserva de assento mesmo. Então, isso vai variar muito. O interessante é que é bom que vocês saibam que o prazo de emissão da LOA, dessa carta definitiva de matrícula, ela é muito variável de uma instituição canadense para outra. Existem instituições que dão retorno muito rapidamente. E isso aumenta o conforto do estudante, da segurança do estudante na condução do processo de mudança para o Canadá. Tem processos de admissão que nós recebemos retornos em 5, 7 dias úteis. Você imagina você estar há 11 meses da sua data de início de estudos, apresenta a sua matrícula, você recebe, depois da análise de perfil, que também espera-se que ocorra rapidamente, as orientações para você fazer a sua reserva de assento e, na sequência, você recebe a carta definitiva. Com isso na mão, você consegue partir para o próximo passo. E assim, cá entre nós, eu adoro matricular estudantes em instituições que dão retorno rápido, porque isso dá segurança, conforto e tranquilidade para o estudante tocar o processo dele, né? Porque é toda uma vida aí nova que está sendo organizada para ser iniciada no Canadá. Inclusive, a gente tem uma universidade que ela tem uma resposta muito rápida nas matrículas, e essa resposta rápida ocorre até pelo fato deles estarem oferecendo uma bolsa de estudos que pode superar até 40%, pode chegar até em torno de 40% do valor do curso para os brasileiros que desejam fazer um MBA em Vancouver,
na costa oeste do Canadá. E essa bolsa, eles oferecem justamente para atrair mais estudantes brasileiros e melhorar o mix de nacionalidades no campus deles, né? E essa é uma bolsa que ela estava vigorando no ano de 2020, que ajudou muitos brasileiros a não pararem os seus projetos de mudança para o Canadá, e que esta semana nós recebemos a notícia de que ela vai continuar ao longo de 2021, porém só será oferecida para aqueles que forem fazer um MBA para iniciar com a data de intake de outubro de 2021. Então ainda tem oportunidade. Para quem me perguntou no final do ano passado se essa bolsa ia continuar, não ia continuar, a gente não tinha essa informação, mas agora, esta semana, nós recebemos a informação de que essa bolsa de estudos para MBA em Vancouver vai continuar. Fora as facilidades, algumas facilidades de pagamento que essa universidade oferece, porque a gente ainda tem um período aí, né, de variação cambial, eles entendem isso, e como eles querem o estudante brasileiro, tem alguns fatores aí que eles estão colocando em prática para facilitar a reserva de assento, etc. Na nossa bio do Instagram, pessoal, aqui no Instagram, quem tiver no YouTube depois, entra no nosso Instagram, a gente tem um botão na nossa bio que você pode clicar, apertar ali e demonstrar o seu interesse por essa bolsa de estudos de MBA, tá? Bom, mas o mais habitual é nós termos respostas em relação às matrículas dos nossos estudantes em um prazo em torno de 8 semanas. Então, você está ali 11 meses antes do seu intake, num prazo de 8 semanas, você recebe o retorno do college ou da universidade. Rapidamente, você tem que tomar ações para pagar a sua reserva de assento e o processo de admissão ser fechado definitivamente, você receber a carta final de aceitação, que a gente chama de LOA. É uma pena que em algumas situações eu já vivenciei isso, de ter o pior dos cenários para um estudante, que seria uma demora para além dessas 8 semanas. Eu já vi processos de retorno de matrícula de estudante superarem 12 semanas. Então, imagina você se apresentar como candidato num college canadense, numa universidade canadense, e a instituição de ensino canadense demorar longos... Opa! Caí aqui no Instagram. Só um instante. Espera que eu tô voltando. Só um instantinho. Voltei, tô aqui. Então, esse processo da resposta do college da universidade, quando ele extrapola essas 8 semanas, que é o que a gente vê que, em média, as instituições de ensino canadense conseguem dar retornos, te aceitar, te dar orientação do pagamento e depois te fornecer o documento definitivo, que é a LOA, para que você dê entrada no visto. Coloca isso em mente. Se esse retorno começar a extrapolar e entrar nessa situação de demora para além das 8 semanas, você chegar em 3 meses, 12 semanas ou mais que isso, fique esperto, porque o retorno pode ser dos piores. Eu já vivenciei isso com alguns estudantes, infelizmente, porque às vezes, depois dessa longa espera, vem um retorno de que o estudante está numa lista de espera. Às vezes o estudante nem sabe em que colocação ele está na lista de espera, ou vem um retorno assim para dizer, então, o seu perfil é assim, então a gente recomenda que você faça um curso preparatório assim, assado, que vai durar tanto tempo e que vai custar tanto. Aí o valor do curso preparatório, quando você vai ver, metade do valor do ano de estudo no Canadá, e vai fazer com que o estudante entre efetivamente no curso principal dali muitas semanas. Então a coisa começa a ficar confusa. Então, põe em mente esse prazo, esse primeiro prazo, o prazo de retorno da instituição em relação à sua ação de se candidatar a uma vaga como estudante internacional naquela instituição de ensino. Começou a extrapolar 8 semanas, entrou para 12 semanas, superou 12 semanas. Em geral, eu sou bastante otimista.
Mas quando eu vejo essa situação de se desenhar pela experiência que eu tenho com outros estudantes brasileiros, eu já acendo a luz vermelha aqui e falo, opa, temos problema aqui nessa aplicação. Por isso, eu sempre trabalho de forma com que os nossos alunos realizem ao menos 3 matrículas em 3 colleges diferentes. Então, ele tem o plano A, o B e o C. Às vezes, o curso é muito específico, não tem tanta oferta de cursos por todo o Canadá. O estudante, ele se matricula no curso de preferência, na instituição 1. Ele escolhe um segundo curso na instituição 1, e aí ele encontra uma segunda instituição como opção para ter a matrícula 3 dele ativada. E aí a gente joga com os prazos, acompanha esses prazos e vê o retorno que vem, tá? Feita a sua matrícula, seu perfil foi analisado, você recebeu orientações para reserva de assento, executou a reserva de assento, você vai para uma próxima etapa importantíssima, já com a sua carta de aceitação definitiva em mãos. E essa próxima etapa do processo de mudança do Canadá é a etapa de pedido de visto. Você pode entrar num processo de pedido de visto começando com 9 meses antes da sua data de entrada de intake. E a gente sabe que um processo de pedido de visto é um processo complexo, não é difícil, ele é complexo, ele é trabalhoso. A nossa estimativa de preparo do dossiê financeiro, do dossiê com informações extras, etc., leva em torno de 4 semanas. Então, você está ali há 9 semanas do seu embarque, a gente consegue estruturar um processo de aplicação de visto dentro de 4 semanas. Claro que eu estou passando para vocês uma média em que a gente consegue fazer essa organização para protocolar um pedido de visto de estudo para um brasileiro começar uma nova vida no Canadá. Feito isso, em 4 semanas, a organização desse processo de visto, a gente vai estar a 8 meses da data de início de estudo no Canadá. E aí o processo ele entra num período em que o estudante ele não tem total controle dele. Mas o interessante de controlar as etapas iniciais é justamente você ter clareza de que você fez tudo o que você pôde para chegar naquele ponto do seu processo de mudança para o Canadá, a 8 meses da sua data de início de estudos. Você fez tudo o que estava ao seu alcance e você monitorou ali os prazos de resposta da instituição de ensino, etc., de modo que você saiba, eu estou no caminho certo, vou continuar. E por que é que eu digo que no momento do pedido de visto de estudo, o projeto ele sai um pouco das mãos do estudante? É porque agora é a hora do governo canadense se manifestar em relação à sua solicitação de entrada no país. E, como eu disse para vocês, 2020 foi um ano atípico e os prazos viraram um pouco de pernas para o ar. E hoje a gente tem uma estimativa de que um processo de visto tem andamento num prazo absolutamente maluco. Mas, em breve, nos próximos meses, a gente entende que esses prazos vão minimamente voltar a alguma normalidade, de modo que os nossos estudantes possam ver os seus processos de vistos sendo apreciados e havendo respostas positivas para eles
dentro do prazo habitual de 20 semanas, em torno de 5 meses. Isso faz com que a sua resposta de visto possa vir de modo que você tenha ainda antes de você iniciar as suas aulas. E esse é o terceiro prazo importante. É o período de tempo que você vai ter na sua reta final de preparação para a mudança para o Canadá, para organizar questões práticas muito importantes. Nesses 3 últimos meses, a gente recomenda que o estudante use 2 desses meses para sair do emprego que ele está no Brasil e organizar questões pessoais, de modo que ele tenha tudo pronto e organizado na vida pessoal e profissional dele, para se dirigir ao Canadá com 1 mês de antecedência do início das aulas. Então, a gente já está no final dessa linha do tempo, trabalhando com prazos médios de encaminhamento de etapas do processo de mudança para o Canadá. E chegar ao Canadá com 1 mês de antecedência é bom, é suficiente para você se aclimatar e estar pronto ou pronta para o início das suas aulas. Hoje, o que ocorre de diferente é que a gente tem exigências do governo canadense que foram impostas aos estudantes por causa da pandemia. Ainda assim, esse prazo de chegada ao Canadá com 1 mês de antecedência é suficiente para atender às exigências do governo canadense. E a principal delas é que o estudante internacional, ao desembarcar no Canadá, cumpra uma quarentena obrigatória de 14 dias. Se você tem 30 dias aí, você consegue cumprir os 14, seguindo as regras que o governo sugere, e esteja liberado 2 semanas antes, liberado para sair, esteja liberado 2 semanas antes do início das suas aulas. Essa linha do tempo que eu tracei para vocês agora, ela é absolutamente factível, mas para desenhá-la, eu usei referências da minha experiência de acompanhamento de muitos projetos de mudança para o Canadá, que tem como grande alicerce a ida para o Canadá para estudar. Ou para fazer uma graduação, ou para fazer uma pós-graduação, ou para fazer um mestrado, que esses são os caminhos que os brasileiros usam para terem um propósito claro e bem definido de ida para o Canadá, tá? Eu vou recapitular para que vocês possam ter essa linha do tempo macro, básica, para vocês usarem como referência do acompanhamento do Projeto Canadá de cada um de vocês. O ideal é que o estudante faça a sua matrícula 11 meses antes do embarque para o Canadá. Ou melhor, 11 meses antes da data de início dos seus estudos no Canadá. O principal intake, início de estudo no Canadá, é setembro. E ainda existem outros intakes menores que alguns colleges oferecem e que ocorrem em janeiro e maio. Então, se você usar como referência um desses intakes para os quais você, para qual você escolher se matricular, o ideal é que você se matricule, dê o start, pontapé inicial da sua matrícula com 11 meses de antecedência. E aí,
nesses 2 primeiros meses, a partir desse seu pontapé inicial do seu projeto de mudança para o Canadá, você tem que cumprir algumas etapas da matrícula que eu sinalizei para vocês, que são o recebimento da COA, que é a confirmação da sua aplicação e da sua aceitação de perfil para aquele curso para qual você se candidatou. A COA, ela já te traz informações de como proceder no pagamento para reservar o seu assento, demonstrar o seu comprometimento com aquela instituição de ensino que topou te aceitar como estudante internacional. E a etapa final desses primeiros 2 meses é você receber a LOA. Lembrando que algumas instituições canadenses conseguem reduzir esse processo inicial do Projeto Canadá em muitas semanas. Muitas. Outras, infelizmente, fazem com que essa primeira etapa do Projeto Canadá se torne um grande obstáculo a ser transposto. Alternativa para isso, 3 matrículas em 3 colleges, ou então coletar informações de bastidores para saber se aquela instituição de ensino é uma instituição de ensino que tradicionalmente dá uma resposta rápida ou não, tá? E essas informações de bastidores, elas existem. Segundo grande prazo, depois de passar pela primeira etapa, que pode durar 2 meses, e começada a 11 meses do seu intake, primeira etapa, 2 meses para execução, você vai para o segundo prazo, para a segunda etapa, que pode ser executado aí em 4 semanas, que é a preparação para o visto, e aí você está a 8 meses do seu embarque, já com o seu pedido de visto protocolado. Feito isso, você aguarda uma resposta do seu processo de visto, que a gente espera que volte em poucos meses ao prazo habitual de 20 semanas, e aí você estará, no final desse processo de espera pelo visto, você estará a 3 meses do embarque. Use 2 meses para você resolver a sua vida pessoal e profissional no Brasil e embarque para o Canadá, chegando ao seu destino final, à sua cidade escolhida, com 1 mês de antecedência. Nessa etapa final de preparo do Projeto Canadá, tem uma tarefa importantíssima para você, estudante, cumprir, que é a busca definitiva e o fechamento aí do aluguel de uma casa, de um lugar para você morar. Uma casa, um apartamento, um basement, as opções são diversas no Canadá. Então, além de tocar questões relativas à sua vida no Brasil, que você vai colocar em suspense, você também, já com visto aprovado, vai em busca de uma moradia. Você tem 2 meses para fazer isso, nesse panorama que eu tracei, pessoal, contando aí com uma retomada das respostas de visto, dos processos de visto, dentro do prazo mais habitual que tínhamos, que eram 20 semanas, mas que a gente já teve tempos ainda melhores com a aprovação de vistos, de solicitações de visto de estudo ou de Open Work Permit, quando o estudante vai com cônjuge. A gente teve já períodos em que os vistos eram aprovados em 9 a 12 semanas, né? Mas essa linha do tempo que eu tracei para vocês é justamente para ajudá-los a organizar essas primeiras etapas, de modo que vocês consigam ali entender se o projeto, o processo de mudança de vocês para o Canadá está no timing certo, né? Eu tenho algumas perguntas aqui no YouTube. A Suzana está perguntando, só os colleges têm essas entradas em janeiro, em maio, ou as universidades também? Suzana, as universidades canadenses, algumas têm outras entradas, mas é mais comum que os colleges tenham uma oferta de vagas maior nesses 2 outros intakes, que é janeiro e maio. Só que assim, por exemplo, o intake de maio, ele é sempre menor, com menos vagas e menos cursos começando. Só existe intake em maio para cursos que têm alta demanda de profissionais formados no mercado de trabalho canadense, senão
o curso ele vai ter um intake apenas em setembro, que é o principal intake, e esse principal intake já é o suficiente para que o Canadá tenha dali 1 ano, dali 2 anos, a quantidade de profissionais necessários naquela área de formação, tá? A Adri que tá... desculpa, a Suzana, agora uma pergunta do Dirk Mello, o curso será online ou totalmente presencial? Existe a expectativa de que nos próximos meses, Dirk, a gente tenha já estudantes em sala de aula no Canadá, porque as fronteiras reabriram já em outubro do ano passado, os processos de visto estão sendo concedidos e alguns estudantes já estão se direcionando para o Canadá. Ainda são poucos, porque está havendo um gargalo aí na atualização do andamento dos processos de visto. Mas a gente vê nos próximos meses que esse gargalo ele vai suavizar até que ele acabe, e aí o fluxo de estudantes internacionais para o Canadá vai ser retomado, estabilizado, tá? A Suzana está perguntando também, quero saber sobre prazos de inscrição em bolsas de estudos. São variáveis, Suzana, existem algumas referências, e eu vou fazer uma live só sobre bolsas de estudo, porque a gente sabe que é um combustível extra aí que pode ajudar muita gente a realizar o Projeto Canadá, esse projeto de mudança. O Nelito está aqui. Eu tenho todas as dúvidas. Não só você, Nelito, você não está sozinho nessa jornada com todas as dúvidas, porque um processo de mudança para o Canadá envolve muitas variáveis. Nesse bate-papo aqui com vocês hoje, eu, com a estruturação dessa linha do tempo do Projeto Canadá, tentei passar para vocês um referencial macro de como as coisas têm que se dar, principalmente no que diz respeito à ação que o estudante tem que tomar, porque se você está engajado ou está engajada nesse projeto de mudança para o Canadá, você é que tem que dar os primeiros passos. E com informação, você consegue começar essa sua jornada de forma organizada e segura. E esse é meu papel, ajudá-los nesse caminho, que é um caminho longo, mas ele tem um destino certo. E se você foca no destino, você chega. Ainda que você tenha que superar alguns obstáculos. Como eu contei para vocês, como eu disse, às vezes surgem obstáculos e você tem que estar preparado para contornar, tá? Eu estou vendo algumas outras dúvidas aqui, tem bastante gente perguntando do MBA, da Bolsa de Estudos, esse processo de aplicação, ele está a todo vapor, absolutamente aberto para concessão de bolsas para brasileiros. Vocês têm alguns pré-requisitos aí que vocês vão ter que atender para que a universidade tenha a condição de avaliar o perfil do candidato para saber o quanto de bolsa de estudos ele consegue receber por conta do perfil de matrícula aí que ele apresentar. Então, a gente está totalmente à disposição de vocês, para quem já quiser iniciar essa importantíssima etapa, que depende única e exclusivamente do estudante, do querer dele, dessa decisão. Eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conectados aqui com a gente, acompanhando essa transmissão ao vivo. Contem com a gente, mandem suas dúvidas, aproveitem durante a semana, os dias aí que vocês tiverem tempo para entrar no Stories, no nosso Instagram e no Facebook, para receberem informações atualizadas e constantes sobre o Canadá.
E também para mandarem perguntas de vocês sobre outros temas para que a gente possa realizar outros encontros com vocês aqui para orientá-los aí nessa jornada, nessa caminhada rumo ao Canadá. Passado o período mais crítico da pandemia, desde outubro, as fronteiras canadenses estão abertas para os estudantes internacionais novamente e novamente existe um caminho aí para quem deseja ir para o Canadá. E as oportunidades, as opções são muitíssimas e passam por essa análise do perfil de vocês e a gente pode auxiliá-los nisso. Contem com a gente, tá? Um grande beijo a todos. Se você gostou dessa live, deixa um like aqui no YouTube. Compartilha esse conteúdo com quem está precisando de informação sobre o Canadá. E eu espero vocês com novidades toda semana nessa transmissão que é o Canadá com a Tati, sempre com um tema novo, com orientação e informação para vocês seguirem firmes e fortes nessa jornada que tem um destino maravilhoso, que é o Canadá. Obrigada a todos pela participação. Um grande beijo, see you, até a próxima. Bye, bye, pessoal.